tarde a todos. Gostaria de agradecer enormemente a honra e o prazer de estar aqui pelo convite. Em especial aqui o professor Luiz Antônio Rivetti, fala assim, e o professor Márcio Passini, que estão aqui, e em especial ao meu colega e amigo Tiepo. Nós estamos fazendo agora 40 anos de formado, vamos ter uma reunião agora no fim do ano, aqui da Faculdade de Medicina da USP. E eu sou um especialista em medicina do sono. Deixa eu colocar meu tempo aqui para correr. E como especialista em medicina do sono, eu sei que existe uma relação enorme entre a temperatura corporal e a tendência de dormir. E a gente, então, à noite a temperatura cai, vocês já repararam que às vezes às 4, 5 da manhã você acorda, puxa um cobertor, mesmo num dia que não esteja muito frio, quando a tua temperatura corporal está mais baixa, depois ela vai subindo ao longo do dia. E nós temos uma outra susceptibilidade de dormir exatamente nesse horário. Tá? Depois do almoço, mesmo que você não coma, a tua temperatura corporal cai e a gente tem mais tendência a dormir. Então, por isso, eu também pedi para acender a luz e estou abandonando os slides. Mas se dormir, tudo bem. Fala, professor, eu estava praticando. Não tem problema nenhum. Porque a gente tem praticado muito pouco o sono, né? Nós somos uma sociedade em tremenda transformação, contínua e constante, mas nós estamos no meio de uma revolução que a gente não consegue entender e enxergar, porque nós estamos no meio dela, né? Então, a gente tem essa coisa mágica aqui, que são os celulares que estão comunicados com o mundo e com o universo nosso, que são os últimos grandes ladrões de sono, né? O Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele falava que quem dormia mais que 4 horas era um preguiçoso. E esse foi o nosso grande ladrão de sono, né? Mas Einstein, por exemplo, precisava dormir 10 horas para estar bem. Se ele dormisse menos, ele não ficava bem. Então, a quantidade de sono que a gente precisa é muito variável. Mas, na média, nós somos uma sociedade extremamente restrita de sono, né? A gente tem uma restrição enorme da quantidade de horas de sono. O melhor jeito de você perceber isso é se perguntar quanto tempo eu durmo no final de semana ou quando eu tenho a possibilidade em relação ao dia de semana típico. Tá? E se você está dormindo mais do que 1 hora e meia, quando tem a possibilidade do que quando você está no teu ritmo de trabalho, você tem algum grau a gente chamava de privação, hoje a gente chama de restrição, porque o nome correto é restrição. E essa restrição é parcialmente ou quase totalmente voluntária, né? Porque à noite a luz elétrica, a gente vai ficando acordado até mais tarde, e a gente tem um problema muito sério, que no nosso ritmo biológico interno, como que eu posso determinar qual que é o teu ritmo interno endógeno? Eu te coloco numa caverna sem nenhuma pista temporal, tá? E te deixo lá. Você ou com um grupo de pessoas, e vamos ver como que é o teu relógio biológico. As primeiras pessoas que perceberam essa questão do relógio biológico, 1800 e alguma coisa, eles pegavam uma planta que abria no sol e fechava. Ela tem um movimento, certo? E você deixa ela no escuro totalmente e ela continua abrindo e fechando. Aí, então, ela expressa o ritmo biológico interno dela, né? E qual que é o nosso ritmo biológico natural? É um pouco mais do que 24 horas. Então, nosso ritmo circadiano, a gente tem vários ritmos, né? Em várias frequências, mas nesse ritmo circadiano, quer dizer o que? Ele de cerca de 24 horas, ele é um pouco maior do que 24 horas. E a gente tem os Zeitgebers, isso vem do alemão, que são os sincronizadores. Quais são os nossos sincronizadores? Alimentação, interação social, luz, que é o mais importante de todos, né? Então, você com esses sincronizadores, você se adapta ao ritmo de cerca de 24 horas. Mas é muito mais fácil te convidar a ir para uma festa hoje à noite e dormir 1, 2 da manhã, do que falar, bom, como a gente vai acordar amanhã às 4 da manhã, às 8 da noite eu te ponho na cama para dormir. Você não vai dormir, mesmo que você esteja cansado. Porque dormir é como pular corda.
Você tem um ritmo, você entra num determinado ponto. E às vezes, se você quiser dormir muito cedo, a corda vai bater na tua cabeça e você não vai dormir nem às 8, nem às 9, nem às 10, nem às 11 que você ia dormir normalmente. Você não dorme porque você perdeu aquela janela de oportunidade. Eu costumo dizer que o sono não é que nem cachorro, né? Cachorro é o seguinte, você chama, ele vem. O sono é mais como um gato. Você tem que preparar o ambiente para o gato vir até você, mas é ele que vem, não é você que vai. Se você correr atrás do gato, ele sai correndo. E o sono é um pouco assim, então a gente tem que criar o nosso ambiente. Porque se a gente estiver atrasado para alguma coisa, e o Tiepo falar assim, o pessoal me chama de GG, né? GG, ó, tua aula não vai ser a semana que vem, vai ser amanhã. Eu começo a me preparar para a aula e tal, e quanto mais esforço eu fizer, provavelmente melhor é o meu resultado. No sono é o contrário, porque como o sono é uma entrega, às vezes mais esforço que você faz, pior fica o resultado final. Você vai sair correndo atrás de um gato. E por que a gente dorme? Acho que a primeira pergunta é por que a gente dorme. O Tiepo estava falando do Matthew Walker. Ele escreve muitos livros, né, sobre... E tem um livro fantástico, Por que Dormimos, né? E eu comprei o livro e ele não responde essa pergunta. Ninguém responde a pergunta exatamente por que nós dormimos. Mas nós estamos entre amigos, eu vou dizer por que a gente dorme. Eu vou dizer por que a gente dorme. Porque a revista Science publicou vários anos, assim, os grandes mistérios da vida, né? Os grandes mistérios da vida é onde está a maior parte da matéria, matéria negra, um monte de perguntas assim, de física, de todas as áreas. E lá estava lá, 2, 3 anos, por que a gente dorme? E eu vou explicar para vocês rapidamente por que a gente dorme. Eu vou publicar isso, então, por favor, não divulguem. E isso é que nem o ovo de Colombo, você bota em pé, você fala, mas é só isso? E é só isso. Vocês vão ficar decepcionados ao final da minha explicação. A pergunta está mal colocada porque a gente tem que perguntar ao contrário. Por que nós estamos acordados e não por que a gente dorme? Porque são duas faces da mesma moeda. O Matthew Walker ele escreve da seguinte forma, os pais chegam com o bebê, né? No pediatra, o pediatra olha para o cara, tal, olha, teu bebê está absolutamente normal, só que ele vai fazer uma coisa super estranha, de vez em quando ele vai ficar totalmente inerte, vai ficar horas inerte, e a gente chama isso de perda de consciência, né? Tem 2 tipos de perda de consciência, você bater a cabeça, você fica inconsciente patologicamente, e você... Caramba, isso aqui é o meu celular? E tem a perda de consciência fisiológica, que você vai dormir e dormiu, né? É uma mentira, é errada, os conceitos estão totalmente confusos e errôneos, porque na realidade, a partir do momento que a gente pergunta o que é a vigília, tudo se esclarece. E quando as pessoas perguntam o que é o sono, não perguntam sobre o que é a vigília, porque se você olhar no dicionário, a vigília é uma coisa habitual. Então, se é uma coisa normal, fica totalmente estranho por que a gente dorme. E o que é estar acordado? Estar acordado é uma propriedade emergente de bilhões de neurônios que estão se comunicando. E essa é a coisa mágica, ó, faz assim, ó, do mesmo jeito que um avião a 250 km por hora, numa pista, ele é só um veículo extremamente rápido. Ele passa dessa velocidade e emerge uma nova propriedade que é absolutamente mágica, que ele sai voando. É maluco. Ele pesa toneladas e ele sai voando. Isso é uma propriedade emergente. Você estudar a asa do avião tua vida inteira, você nunca vai entender por que esse avião voa. Você pode estudar a molécula da asa, assim, você vai ter que entender ela sob um outro ângulo. A mesma coisa a bicicleta. A não ser que você trabalhe em circo, se a tua bicicleta estiver parada, você vai cair. E você sai andando, e é incrível, é absolutamente mágico isso. Uma magrelinha com 2 rodas, você não cai nem para um lado nem para o outro, porque surge uma propriedade física que te estabiliza. E estar acordado é uma propriedade emergente de bilhões de neurônios se comunicando. De repente surge eu e você e nós conversando aqui. E esses neurônios, eles oscilam, do mesmo jeito que tudo oscila. Isso vem de um conceito muito claro que se chama cronobiologia. A cronobiologia coloca a dimensão tempo no nosso sistema biológico.
O professor Mena Barreto fala o seguinte: se um sobrinho teu perguntar o que é uma célula e você fizer um desenho de uma bolinha e falar assim, isso é uma célula, falou, você já errou, porque você congelou aquele conceito na dimensão tempo. Porque a célula é tudo menos essa coisa estática. A célula é uma coisa dinâmica que está oscilando o tempo todo. E a cronobiologia coloca essa dimensão e mostra que está tudo oscilando. Comer uma feijoada meio-dia não é a mesma coisa que comer uma feijoada meia-noite, porque tem os órgãos e sistemas, e a gente sabe que a gente tem um sistema, um relógio, que foi o prêmio Nobel alguns anos atrás, todas as nossas células têm genes, e tem um sistema tal que ele produz uma proteína, ele sai e ele faz uma retroalimentação que inibe aquela proteína, e esse é um ciclo de cerca de 24 horas. A gente tem em todas as células um relógio biológico. A gente tem alguns órgãos que estão mais dedicados a dar essa dimensão oscilatória, né? Mas todas as nossas células têm essa potencialidade. E provavelmente isso é ubíquo em todos os órgãos e sistemas, porque nós estamos no sistema oscilatório, e o sistema oscilatório aqui da Terra é de cerca de 24 horas. A gente está falando do sistema circadiano, mas tudo oscila, né? E esses neurônios também oscilam. Esses neurônios, eles precisam diminuir a atividade deles, porque eles produzem uma quantidade absurda de energia, né? E eles estão dedicados a uma única coisa, a comunicação. E dessa comunicação emerge esse negócio que a gente chama de consciência. Pelo menos essa consciência que a gente chama de consciência, que é nessa faixa muito estreita que nós estamos aqui conversando hoje. Se eu estivesse falando em chinês, provavelmente a maior parte de vocês não estaria entendendo absolutamente nada, porque a gente está falando de uma faixa muito estreita, cognitiva, que a gente trabalha. Né? E a gente tem essa coisa, né, do mesmo jeito que a gente achou que a Terra era o centro do universo e assim por diante, a gente acha que a nossa faixa estreita de consciência é a única consciência que existe. Isso é uma burrice do tamanho do nosso universo, né? Porque consciência pode ser alguma outra coisa muito mais do que isso, principalmente, por exemplo, no sono. O que acontece é que os neurônios começam a diminuir o nível de atividade e você não consegue sustentar as atividades que a gente tem durante o dia. Então você começa a fechar o olho, 70% do que a gente recebe é visual, você não ouve direito mais, começa a cair tua cabeça, até que acontece um negócio, ó, porque quando você pega no sono é assim, ó. Porque você, segundo o professor Sérgio Tufik, você não tem uma perda de consciência, você tem uma troca de consciência. E aí a gente começa a duvidar do que a gente acha que é consciência, como a gente entende que ela é, acordado do jeito que a gente está. Porque se você estiver dormindo, uma mãe dormindo, ela tem chance de acordar se um bebê chorar. Se for o bebê dela, ela tem chance maior de acordar. Então, algumas passagens estão acontecendo ali. Tá certo? E por que a gente dorme? Porque tudo oscila. E na hora que os neurônios começam a disparar mais devagar, eu não consigo sustentar a consciência da vigília. E eu chamo isso de sono. Então, dormir é uma coisa muito simples. É simplesmente porque eu não consigo sustentar a consciência da vigília. Ele serve para um monte de coisas, para produção hormonal. Você fala assim, não, eu vou fazer bastante exercício físico para ganhar bastante músculo. Vocês sabem isso melhor do que eu. Quando você está fazendo exercício físico, a única coisa que você está fazendo é lesando o músculo. Você fica doidinho porque você está lesando o músculo. Agora você vai produzir músculo quando você estiver no sono profundo, produzindo GH. Não é assim que funciona? Então, na realidade, está tudo interligado. Esse conceito de que a consciência é única e exclusivamente essa consciência da vigília é mais ou menos achar que a Terra é o centro do universo, do ponto de vista conceitual da consciência. Tem uns caras estudando, muito pouco tempo atrás, isso foi publicado na revista Science, o sistema linfático. Eu não conhecia esse sistema.
A gente sabe do sistema linfático, que na realidade existe uma expressão anatômica, né, da linfa, por onde ela... E no sistema nervoso central, o sistema linfático, ele não tem uma expressão anatômica. O que existe é um sistema de limpeza que acontece entre os vasos sanguíneos. Ali cria um pouco de pressão negativa e todo o líquor é drenado por lá. E aí eles estavam estudando o sistema linfático de ratos e, de repente, ele pulava e aumentava 10, 15 vezes. E depois diminuía. Eles não entendiam, eles estavam estudando outro assunto. E eles ficaram famosos porque eles descobriram que era o sono. Na hora que você está dormindo, existe um sistema de limpeza, que talvez esteja associado também a outras proteínas, associada, por exemplo, ao Alzheimer. Então, dormir é essencial para uma série de coisas. É um momento do descanso do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, onde a frequência cardíaca cai, a atividade simpática cai. Mas ele é muito mais do que isso. Porque existe uma outra fase que é absolutamente mágica, e isso é ativamente promovido pelo cérebro, que é a fase de sono desincronizado ou fase REM. REM vem dos humanos, que quer dizer Rapid Eye Movement. O professor César Timoiaria se recusava, ele estudava ratos, ele se recusava a chamar o sono paradoxal de sono REM, porque em ratos, o que os ratos fazem nessa fase de sono desincronizado é mexer as vibrícias, eles cheiram o mundo, a gente enxerga o mundo. Por isso que a gente tem o quê nesse sono desincronizado? Você tem ativação do sistema nervoso central, com relaxamento ativo da musculatura. Então, são ciclos de 90 minutos que terminam com a fase REM. Então, isso mostra que o sono não é uma coisa passiva e é ativamente programado pelo cérebro. Eu já expliquei para vocês por que a gente tem o sono sincronizado. A gente tem o sono sincronizado porque os neurônios vão oscilar, e não adianta alguns neurônios estarem acordados, porque eles acordam os outros. Nem sempre. A gente tem cada vez mais descrevendo microsono. Então, se você estiver meio acordado, meio dormindo, você está aí tendo talvez algumas áreas que durmam. Nós temos um problema muito sério com o golfinho, por exemplo. O golfinho é um bicho curioso, porque ele não é um peixe, ele é um mamífero que voltou para a água. E voltando para a água, ele tem um probleminha, que é respirar e dormir. Nós temos um modelo terrível, né, que é muito comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Nós temos uma via aérea tremendamente estreita, tá? A maxila e a mandíbula estão sendo projetadas para trás, a gente está perdendo o dente do siso, e a gente fez uma outra grande besteira, a gente resolveu ficar de pé. Então, a nossa via aérea é tremendamente estreita, quando você dorme, relaxa a musculatura, você eventualmente ronca, que não é nada, e eventualmente você tem a apneia, que é a parada da respiração. A apneia obstrutiva do sono. E se você tiver a apneia obstrutiva do sono, você dorme mal, porque essa pessoa ela sabe dormir e sabe respirar, ela só não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando dorme, relaxa a musculatura, ela tem uma apneia, ela acorda, e essas pessoas que têm a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, elas têm mais sensibilidade à dor. Se você fizer os dolorímetros, né, elas têm mais sensibilidade à dor. E existem outras doenças, né? Por exemplo, a fibromialgia, né? O professor Harvey Moldovsky, eu fiquei 2 anos no Canadá, e ele se interessava muito pela fibromialgia, porque são, em geral, mulheres, né, que têm muita sensibilidade à dor, e ele via o sono extremamente fragmentado. Então, ele resolveu pegar estudantes dele e, com um estímulo auditivo, fragmentar o sono na mesma frequência que a frequência das mulheres com fibromialgia tinham. E depois de 1 semana, ele começa a ver os trigger points e ele descobre que todos os alunos dele viraram fibromiálgicos. Muitos não se queixavam disso, mas eles estavam com aquelas dores, porque basta você dormir mal algumas noites que você vai ver que você está todo torto, está dormindo. Então, existe uma relação enorme entre sono e vários dos aspectos que estão sendo falados aqui. A microbioma, nós estamos começando a falar sobre isso agora, né? Os sistemas endocannabinoides, nós estamos começando a falar sobre isso agora. Sono, o Tiepo estava ali do meu lado e acho que a frase final é isso, que o sono é inegociável. Porque se você for um baita atleta, quebrar as 2 pernas e ficar 1 mês sem fazer exercício físico, você vai ficar mal, mas você vai recuperar. Agora, existem vários modelos que se o animal fica privado de sono, ele simplesmente morre. Ele simplesmente morre porque ele não tem
capacidade de manter a temperatura corporal e várias outras coisas essenciais para a vida simplesmente não se sustentam. Então, se a gente fala de regeneração, a gente tem que falar de dormir bem. A gente tem um estudo com pacientes que tinham apneia obstrutiva do sono, botaram aquela máscara, o CPAP, que abre a garganta, e a gente mostrou com fotos vistas por pessoas independentes, que não tinham nada a ver, que as pessoas são percebidas mais jovens e mais bonitas. E existem trabalhos, e a gente simplesmente reproduziu um modelo de privação de sono, que as pessoas privadas de sono são percebidas menos atraentes. O título do trabalho é Sleeping Beauty. Então, e a gente tem uma revolução hoje, falando um pouquinho de conflito de interesse, eu sou cofundador da Biologix, que é um sistema simplificado que detecta a apneia do sono com um oxímetro de alta resolução, um actímetro, que mede movimento, ele estima se você está acordado ou dormindo, e é um sistema que o médico entrega para o paciente dele e cobra, é um sistema que você faz exames 20 minutos, 5 minutos, na minha conta aqui já foram os 20, você está sendo boazinha comigo. Na minha conta já foram 20 minutos aqui, o Tiepo já está de olho em mim. Então, o Biologix é um sistema muito legal, porque se me deram 5 minutos, fizeram um grande erro de me dar 5 minutos. Mas tudo bem, nós estamos entre amigos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso aqui é pausa para os comerciais, tá? Aqui, ó. Seu paciente tem apneia do sono, o diagnóstico está nas suas mãos. Você pode ter aqui, é um aparelhinho super pequenininho, tá? É um oxímetro de alta resolução, que tem um actímetro. Você baixa um aplicativo no celular. É um exame que o médico cobra, ele é prático, acessível, confiável, validado. E hoje em dia a gente já mede também qualidade do sono por inteligência artificial, porque tem um actígrafo que mede movimento. A gente também tem frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, e tem vários outros parâmetros. Eu acho que qualquer um que está trabalhando com medicina regenerativa, antes de dar qualquer injeção, tem que perguntar como que você está dormindo. E tem uma outra dimensão também, que além da qualidade do sono, que é insônia e pacientes que têm apneia do sono, que é muito comum, a apneia do sono dá em 1/3 da população. No estudo feito na cidade de São Paulo, significa que você está sentado aí, olha para a direita, se a pessoa não tiver apneia do sono, olha para a esquerda, a pessoa não tem, significa que você tem apneia do sono. Porque a doença é tremendamente comum. Você tem? Então você já usa CPAP. É super comum, porque se eu estiver falando assim de dor articular, é um negócio que, sei lá, talvez eu nunca tive. Mas quem é que não dorme aqui? Todo mundo dorme. Se não respondeu, é porque está dormindo na própria aula. Quer dizer, é um negócio super impressionante. Então, olha, super obrigado. Isso aqui é mais uma provocação, né? Mas eu espero que vocês durmam bem hoje à noite, que não vão dormir muito tarde e que não ronquem muito. E que isso influencia tudo, inclusive na dor das pessoas. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Quem precisa ganhar massa muscular? A massa muscular é associada à independência, né? Quem precisa ganhar massa muscular é quem precisa ter um movimento e uma certa independência. Quem está acamado, quem quer ficar fortão, né? Então, quem quer ganhar uma maratona, ou simplesmente quem quer andar 150 metros, poder ir no supermercado, poder fazer uma compra, né? Então, isso é muito variado, as pessoas que precisam. O fato é que a melhor forma de você ganhar massa muscular é você fazer exercício. Não tem outra, né? Quer ganhar massa muscular, músculo em si, você tem que puxar peso ou você tem que fazer um treino. Geralmente a gente treina de forma aeróbia ou de forma anaeróbia. A forma anaeróbia aumenta a sua massa muscular, músculo branco. A forma aeróbia aumenta a sua massa muscular, que contém mais mitocôndria e mioglobina, se chamariam de um músculo vermelho ou marrom. Existem formas de você conseguir otimizar tudo isso? Os estudos mostram que sim, mas o interessante do músculo não é que o músculo é só ele. O músculo, ele é um indivíduo que, quando ele começa a se movimentar, ele informa para todo mundo o que está acontecendo.
ele secreta uns negocinhos, né, que a gente chama de miocina, e várias dessas miocinas distribuem pelo seu corpo. Vão para o seu cérebro, vão para o tecido adiposo, vai para o seu coração, né? E aí você tem uma regeneração no todo. Então, quando você pensa em melhorar a capacidade muscular de um indivíduo, não se restringe ao músculo. Pense no corpo dele, inclusive no cérebro. A irisina liberada durante a atividade física é o maior excitante do BDNF, que é o fator neuronervado do cérebro, que é o maior produto associado à regeneração da árvore sináptica. Ou seja, quando você quer aumentar a massa muscular no seu paciente, você não pensa só em deixar ele mais musculosinho, mais bonitinho, ou deixando ele andar daqui até a esquina. Aquilo lá tem uma repercussão intensa, inclusive melhorando a função de hepatócito, do seu pulmão, seu sistema nervoso central, melhorando a dilatação das suas artérias. Então, é uma repercussão sistêmica. Eu diria que é uma intervenção de saúde que chegaria às raias de uma panaceia. Então, realmente, fazer exercício é bom. Eu aprendi isso um pouco tarde, né? Mas eu estou tentando ganhar tempo. O interessante, né, é que você pode estimular de várias formas. Você tem sistemas de fazer. E qual que é a melhor forma de você estimular o exercício físico? Gastando ATP. ATP é o trifosfato de adenosina. Toda vez que você gasta o ATP, ele sinaliza para você, ó, tá faltando energia aí, vamos aumentar a produção. Essa é uma forma. Quando você gasta esse ATP, você gera gasto de NAD+, né, que é um NAD, aumentando o NAD+, ou baixando o NADH. O que quer dizer isso? Você ter o quê? Um mecanismo, relógio ou um barômetro que vai acionar você a fazer o quê? Mitocôndrias. Ao estimular a formação de mitocôndrias, antes disso, você estimula o PGC1-alfa. O PGC1-alfa estimula o FNDC5. O FNDC5 estimula a irisina. A irisina estimula o seu corpo inteiro, inclusive o seu cérebro a produzir BDNF, melhorando a sua capacidade cognitiva. Então, pense assim, eu não quero só mexer no músculo do meu paciente, eu quero mexer no todo. Outro ponto interessante é que quando você gasta seu ATP, você também estimula via exercício anaeróbio. Porque quando você puxa um ferro, levanta um peso, você também gasta o ATP. E esse mesmo gasto de ATP gera mais síntese. Outro ponto importante é o quê? A mecanotransdução. E aí a gente encontra o problema do paciente que não pode fazer movimento, saúde, né? E aí, esse paciente que não pode fazer o movimento, puxar um ferro, ele não tem a mecanotransdução. Eu tenho certeza que vocês têm como estimular essa mecanotransdução fazendo um choquinho elétrico ou fazendo uma onda de choque sobre ele. Por quê? Quando você sobrecarrega a fibra muscular, ele libera um sinalizante que é ruim. Fosfolipase A2, né? Que vocês sabem é associado à inflamação. Só que quando ele libera o ácido araquidônico, se tiver o sinal inflamatório causado pela lesão, você vai prostaglandina E2. Prostaglandina E2 é a sarcopenia. Se não tiver ligada à inflamação em Pneumococos 2, você faz a prostaglandina F2-alfa. Prostaglandina F2-alfa é associado a ganho de massa. Então isso quer dizer que você já entrou de cara com o primeiro produto que você pode usar para conservar seu paciente, inibir a COX-2. Então, se o paciente é um paciente inflamado ou se ele faz a mecanotransdução, você tem que gerar esse fenômeno. A mecanotransdução gera o ácido fosfatídico. O ácido fosfatídico, e a gente sempre inventa formas de ganhar massa sem precisar fazer exercício, né? Hoje se vende o ácido fosfatídico como ácido fosfatídico para mimetizar isso metabolicamente. Nós chamamos isso de 171, né? 171 metabólico. O que muitas vezes é interessante num paciente, por exemplo, que está internado. Um paciente que, por exemplo, não pode fazer atividade física como deveria. E só que tem um detalhe. Quando você estimula o indivíduo a fazer massa muscular, o que você precisa? Vamos supor, professor Márcio, que o senhor contrate um pedreiro para fazer uma casa. O senhor não compre um material de construção. Ou compre meia boca porque está pão duro. Não vai construir a casa. E o que você precisa? Substrato. Só que não adianta você comprar o substrato e contratar o pedreiro um ano depois. Não adianta você contratar o pedreiro hoje e comprar o substrato uma semana depois, vai ficar uma semana sem fazer nada. Então você tem que ter o que o pessoal não faz, sincronização. Esse é o segredo. Eu devo sincronizar tudo para que tudo aconteça de forma perfeita.
onde, pela imagem você vê, você tem várias formas de estimular o anabolismo ou o rendimento físico. Você fala assim, mas a carnitina, ele melhora o rendimento? Quando você oxida gordura, sim. E quem que é o melhor atleta para oxidar gordura no nosso corpo? Coração. Mas quem que é o melhor atleta para oxidar gordura? O ultramaratonista. Aí fala assim, mas eu preciso ter aminoácidos, tá aqui leucina e HMB. Sim, porque é o substrato da proteína, afinal a actina e a miosina são proteínas, né? Eu preciso ter o ácido fosfatídico, está citado aqui. E se eu estiver produzindo, ou se eu ingerir, eu tenho que ter creatina. Se você tiver falta de creatina, o que vai acontecer? Você faz o ATP aqui e você não leva para cá. Quando você não levar para cá, esse ATP que estava aqui vai ser gasto e vai gerar radicais livres. E vai aumentar seu ácido úrico. E aí você terá o quê? Lesão, né? E se você tiver a creatina, você não tem lesão. Por isso que o pessoal engana e fala assim, a creatina é anti-inflamatório. É nada. A creatina, ela só propicia uma otimização do ciclo de energia, não deixando gerar estresse oxidativo na miofibrila. E que hora que a creatina tem que ser tomada? Esse é o meu grande desafio para vocês. Tanto faz não. Os estudos mostram que a creatina tem melhor rendimento quando você toma sob hiperemia e com a demanda aumentada com suporte maior de carboidrato. Agora eu pergunto para vocês, quem faz isso? Existe com suplemento para essa anuidade uma coisa que vocês usam com medicamento e a gente esquece. É o momento de usar. Uma proteína soro do leite. Imagina você que outro dia eu estava andando, eu não, minha esposa dirigindo, eu lá sentado no carona. Aí passou 2 caras, sabe? Não, eles não estavam fazendo isso não, eles estavam balançando o shake de whey. O cara estava rindo ali. Nossa, no meio da rua não. Balançando o shake de whey, indo para academia. Eu olhei para aqueles caras assim. Putz, eu espero que eles guardem e façam depois da atividade física. Por quê? Porque quem gera o sinal para ganho de massa, a não ser que você esteja utilizando o hormônio o esteroide anabolizante, é a atividade física. Então, o melhor momento de você suportar um ganho de massa é usar suplemento após o exercício físico. Só que a maior parte dos mocorongos faz errado. Pensa assim, quanto que ele está jogando fora daquele whey? Porque é um produto caro. Pensa como é assim, eu preciso dilatar a artéria, porque tem que chegar oxigênio, tem que chegar nutrientes. Quando é que eu começo a dilatar a minha artéria? Antes, durante e depois da atividade física, né? Esse é o segredo. Por quê? Porque antes vai me fornecer o quê? Água e substratos. Durante também vai me fornecer o quê? Água e substrato. E depois vai me fornecer o quê? Material para regeneração. Mas aquele material de regeneração tem que estar levando os hormônios, ao mesmo tempo os suplementos. Mas aminoácido não faz milagre sozinho. Tem que ter vitaminas e minerais. Então, a ideia é o quê? É fazer o que é correto, a sincronização. Crescimento muscular ou perda muscular? Ou qualidade muscular, que é o que falta nesse slide aqui. Porque eu sempre tenho dúvida se eu vou pegar o meu atleta, aumentar a massa muscular dele, ou se eu vou só aumentar a quantidade de mitocôndria que ele tem. Eu estava conversando com o nutricionista hoje, no outro evento que eu estava mentindo lá também. A gente usa a densitometria. Eu falei assim, mas o Mo-Farah, a gente usa aquela... Como é que chama? Densitometria, não é... Bípedas, não, eles usam aquele de imagem. Dexa, Mo-Farah não passa. E o Mo-Farah é um puta do atleta, né? Ele é campeão dos 10 mil metros. E se eu encontrar o Mo-Farah parado na frente da igreja com o chapéuzinho no chão, eu dou uma bola para ele. O cara é puro osso e praticamente não tem músculo. Mas qual que ele tem? Mitocôndria pra capeta nos músculos. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil de fazer? A gente não chegou a uma conclusão. É mais fácil eu aumentar a massa no meu paciente ou aumentar a mitocôndria no meu paciente? Quando você quer aumentar a massa, você tem que aumentar a síntese proteica. Então você tem que usar aminoácidos. Nesse aminoácido, você tem que ter todos os aminoácidos necessários. E essa é outra dúvida que nós temos. Porque o pessoal fala assim, nós temos que usar os aminoácidos, a melhor proteína é o whey.
Eu discordo. Sabe por quê? Os dados em câncer falam que para a célula crescer, ela precisa de BCA também, os aminoácidos praticamente todos, mas ele precisa também de metionina, serina, glicina e de um produto não aminoácido que é a colina. E o que eles estão começando a fazer? Eles estão querendo se inspirar no câncer para anabolizar os indivíduos. Porque você conhece um anabolismo maior do que o câncer? Ninguém conhece, né? A forma de ingerir uma proteína é depois do exercício físico. Exercício de resistência, quem toma antes está jogando dinheiro fora, né? Ou transformando em gordura, ou gerando carboidrato. Então pensa assim, que primeiro você gera o estímulo, depois você usa o produto. E aí você tem que fazer novamente aquela famosa sincronização, onde eles estão estudando exatamente isso para chegar exatamente no quê? Enquanto eu preciso de proteína. Qual que é a grande notícia ruim para nós? Como o envelhecimento gera células que têm deficiência de detecção de nutrientes, o velho precisa de mais proteína do que o novo, para ganho de massa muscular, né? Os estudos mostram isso de forma bastante clara. Basicamente, então, a dose de proteína está ficando em torno de 1,6 gramas por quilograma por dia, mas em doses fracionadas. Por que dose fracionada? Porque o calcanhar de Aquiles das células não é usar aminoácido, é absorver aquele aminoácido na quantidade que ele deveria para ter um anabolismo melhor. Então você tem que fracionar, né? E consumir em pedacinhos pequenos, né? Segundo os estudos mais recentes, de 2 em 2 horas. E depois, quando você for dormir, para você ter aquela... Não dormir com a consciência pesada, mas também não pode dormir com a barriga cheia demais, né, professor? Tomar um pouquinho a mais, só para sentir... né? E aquela história de caseína micelar é pura lorota. Inventaram para quê? Para os mocorongos gastar dinheiro. Retarda a absorção? Retarda. 15 minutos. 15 minutos eu acho que não merece um batizado de produto de liberação controlada ou lenta, né? Pelo menos eu, como farmacêutico, não batizaria. Essa área tem um monte dessas coisas, né? A creatina. A creatina é só um transportador de energia. Tudo isso que você vê aqui, de aumento de eficiência de mitocôndria, diminuição de estresse oxidativo, a carnitina, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a energia do ATP que é gerada aqui na mitocôndria, ou de glicose anaeróbia, e levar ali onde a miofibrila contrai. Se ele não levar, lá onde você contrai a miofibrila, vai ter falta de energia. Vai gerar o quê? AMP. A AMP só tem um caminho. Estimula a biologia mitocondrial, mas ele gera o quê? Adenosina, xantina, hipoxantina e ácido úrico. Nesse caminho, ele gera 2 radicais livres, superóxido, que vai lá nas suas biofibrilas e elas, e também faz o quê? Inflama a membrana das células, né? E aí nós temos que começar a pensar em fazer o quê? Qual que é o momento ideal para ingerir creatina? E aí que os estudos mostram, né? Ingerir a creatina, trabalhar ali no horário após a atividade física, porque é onde eles acham que tem o que aquela perfusão maior e que a bomba de potássio e sódio estão acionadas e você vai conseguir permear mais creatina. E aí você começa a pensar assim, os trabalhos mostram isso, assim, esses trabalhos têm uma tendência a mostrar isso. Você vê que dão todos, mas alguns mostram que a creatina funciona melhor pós-exercício e não antes do exercício. Esse é um grande problema que a gente vai ter que aprender a lidar no futuro. Eu gosto do HMB. Eu até tive uma briga com um pesquisador do Canadá sobre o HMB, que ele publicou falando que não funciona. O HMB, hidroximetilbutirato, é um derivado da leucina. E por que eu prefiro o HMB do que a leucina? Porque toda vez que uma leucina entra na célula, sai uma glutamina. A glutamina é, talvez, o maior gerador de aminoácidos não essenciais que nós temos no nosso corpo. Eu fico pensando assim, por que quando eu pego uma leucina, sai uma glutamina? E se eu não der leucina, e se eu der um produto que entra, faz o papel da leucina e não deixa sair glutamina? Eu mantenho o meu aminoácido transaminador dentro do meu músculo e ao mesmo tempo dou um produto que estimula a mTOR. mTOR é o sinalizante que estimula a síntese proteica e a síntese de ribossomo. Então o HMB seria um suplemento meu que eu usaria não junto com a atividade física, porque é outra burrice que o pessoal faz. Eu vejo o pessoal indo para a academia e tomando GH na academia. Você, não, peraí, ele não vai fazer atividade física, lá ele não vai liberar o GH dele?
Ele vai tomar HMB na academia porque se ele vai fazer atividade física, não sei que ele vai lá só para zonear. Se ele for lá fazer atividade física, ele não precisa tomar HMB na academia. Qual que é o melhor horário? Aumentar o espaço de anabolismo. E eu faria fora do horário do exercício. Naquele pico onde você tem o aumento do anabolismo, eu tiraria fora e aumentaria o anabolismo. Mas tem um imposto. Você tem que continuar ingerindo substratos. Essa é a grande sacada, né? E o HMB tem demonstrado benefício, principalmente idosos. Exatamente porque ele não encontra o problema de limitação de transporte dos aminoácidos para entrar na célula. E eu acho engraçado porque, assim, o HMB cálcio é o mais usado. Mas, por incrível que pareça, e parece que para mim o mundo é burro quanto a isso, o de melhor possibilidade é o HMB ácido, que você raramente encontra. Sabe que é aquelas coisas que você vai, eu quero um Viagra, mas só tem Tadalafil? Eu quero um sildenafil, mas eu só quero um sildenafil, porque eu quero dar uma rapidinha, só tem Tadalafil, não vou conseguir muito tempo. Aí o que acontece? Você não acha o sildenafil. Não tem o melhor, tem o pior. Às vezes fica perguntando assim, pô, que mundo de cão que eu vivo, onde o melhor o pessoal não coloca e deixa o pior à disposição. O HMB cáustico é a pior opção que você tem, mas é o que você vai encontrar no mercado. É a de menor biodisponibilidade, mas é a que tem disponível. Então a gente fica naquela história do quê? Fazer o que dá. E que hora que você administra esse produto? Na hora onde você está lá na sua casa, sem fazer nada, sentado no sofá, assistindo televisão, e nas próximas horas você só pensa em comer alguma coisa sem levantar a bunda do sofá. Aí você toma HMB, come uma proteína e aproveita e faz um anabolismozinho. Mas não exagera na caloria. Para isso serve o nutricionista. Porque se você exagerar na caloria, você vai engordar. Já não é o caso que eu quero. Mas e um paciente doente? Eu podia fazer a mesma coisa. Ele está lá acamado, eu podia dar uma proteína. Eu fiquei internado um tempo atrás. Nossa, gente, comida de hospital é uma merda, né? Vocês já tiveram internado? Ninguém teve internado aqui? Quando ele fala assim, eu vou tirar você da dieta líquida, passar para a dieta semissólida, eles mandam uma geleia de pó royal, mandam umas bolachinhas de água e sal, mandam uma frutinha cozida e quer que você sobreviva com aquilo. E eu olhei para minha nutróloga e falei assim, não, pelo amor de Deus, me arruma uns ovos cozidos aí, senão eu não aguento. Eu vou pedir para minha esposa lá no supermercado comprar um ovo cozido, um whey, e vou comer escondido. Por quê? É um momento em que eu preciso de mais anabolismo, porque eu estou tendo um baita catabolismo, eles me oferecem aqueles lanchinhos besta, né? Porque, por sinal, parece muito lanchinho de avião hoje em dia, né? Tá mais ou menos muito parecido. Mas agora é um produto bom para esse tipo de paciente, né? Aí você fica assim, mas eu podia dar proteína, fazer suplemento, fazer coisa a mais? Poderia. Então imagina você que trabalhar onde eu quero aumentar a massa, como eu quero aumentar a massa, depende da finalidade que você quer no seu paciente. Ele pode ser um paciente que está internado, ele pode ser um paciente que quer só ganhar uma massa muscular, ou você só quer forçar a massa muscular dele, por exemplo, numa articulação. Isso depende do seu objetivo, mas o anabolismo é sempre o mesmo. Aumentar a produção de energia é sempre igual. Estimular o anabolismo não vai ter evolução nenhuma. Você fala assim, Henry, o que vai ser lançado de novo como estimulante de massa muscular? Gente, não tem nada para ser lançado. As indústrias de suplementos alimentares vão chegar num ponto que eu falo assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eles vão começar a inventar escada, inventar roda. Eles vão inventar uma roda elíptica, uma roda quadrada e vão tentar vender aquilo como uma coisa boa. Porque eu estudo essa área há muito tempo e o que eu vejo é que a gente entrou num loop. Não existe muita coisa nova. Uma coisa que eu vi que foi a última evolução é a dilatação das artérias. Mas assim, eu tenho que melhorar a perfusão. Melhorar a perfusão vai chegar mais nutrientes, vai chegar a recuperação. Então eu preciso aumentar a perfusão do meu paciente de qualquer jeito. Dando um vasodilatador, aumentando a óxido de sintetase, dando um nitrato. Alguém aqui já usou nitrato inorgânico? Não? O seu corpo, ele é programado para pegar o nitrato que você absorve da dieta e fazer óxido nítrico, que é ambiente redutor, e ambiente glicolítico anaeróbio e ambiente de hipóxia. É um sistema como se fosse também um barômetro do nosso organismo. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando um nitrato inorgânico ou na forma de
suco de beterraba, ou na forma de suco de espinafre, ou alguma coisa parecida, ou mesmo nitrato de sódio em cápsula gás resistente, e administrando os seus pacientes. Nem todo mundo melhora, porque eu sempre falo assim, se alguém chegar para você e falar, eu faço isso aqui no meu paciente, melhora todo mundo, ó, pode colocar ele no rol dos mentirosos, porque isso é mentira. Porque se fosse verdade, nós não estaríamos vivos sob a face da terra com a diversidade que nós temos hoje. Então, se funcionar em 70%, e a gente tem essa regra na indústria farmacêutica, a gente dá a mão para cima, agradece, né, joelha e reza o Pai Nosso. Suplemento alimentar, menos ainda. Esse tipo de produto como nitrato só vai funcionar se ele for acionado por óxido nítrico. E ele só vai fazer isso em ambiente de hipóxia. Se for um ambiente normal, você não vai. Então, vamos supor, você pode dar o paciente seu para melhorar a pressão sanguínea e bota oxigênio hiperbárico, nunca que vai aumentar a produção de óxido nítrico. Vai sempre ficar do mesmo jeito. Só que o pessoal não entende isso. Eu acho que é porque o pessoal não gosta de bioquímica. Mas olha só que legal. Costuma dar resultado, somente se você pegar atletas que fazem o que nós chamamos de glicólise anaeróbica. Ou paciente que tem, por algum motivo, uma hipóxia, né? Que é um paciente também que pode ser alvo do tratamento de vocês. Então, o nitrato orgânico, quando os órgãos regulamentadores perderem aquele medo do nitrato, ele vai começar a ser utilizado via oral normalmente para melhorar a produção de óxido nítrico nos pacientes, né? O ômega já é muito conhecido. Fala assim, tem segredo em usar ômega? O ômega não, você sabe que você tem que usar as refeições porque ele é lipossolúvel. Aí você fala assim, então não tem segredo, o ômega estimula o PR-gama, aumenta a captação de glicose, o ômega vai diminuir o processo inflamatório, indiretamente vai estimular o mTOR pelo efeito da insulina, mas o ômega 3 tem um equilíbrio muito esquisito com o ômega 6. Vocês já brincaram com aquela brincadeirinha de que temos 5 pessoas e 4 cadeirinhas? Já? Então nós temos 2 cadeirinhas em um lugar só. Quanto mais araquidônico você ingere ou ômega 6 você ingere, menos ômega 3 você incorpora. Agora, quantos por aí você vê prescrevendo, toma ômega 6, toma ômega 3, mas não toma ômega 3? Você vê o pessoal temperando a salada, tomando ômega 3 do comprimidão lá. Por que o professor não teve marcação do tempo, comigo tem? Só porque eu sou japonês. Isso é discriminação. Ocupa o mesmo lugar. Quantos de vocês estão tomando ômega 3 errado? Tomando ômega 3 e temperando a sua salada com óleo de soja, óleo de oliva, que tem ômega 9 que entra na mesma posição, ou até outro óleo que contém ômega 6. Por isso que os estudos de ômega 6 não dão muito certo. O pessoal não consegue fazer essa diferenciação. Porque aquela aquela brincadeira de vamos entrar tudo no mesmo lugar, serve de concorrência. Então, quanto mais ômega 6 você ingere, menos ômega 6 você tem que ingerir, porque estão sendo incorporados na membrana. Leva uma vida de esquimó. Você quer ter ômega 3? Só toma ômega 3. Ou senão você intercala no dia. O seu dia do lixo é comer qualquer óleo. O seu dia limpo é comer só ômega 3. Porque ele incorpora no fosfolipídio, na posição 2 de fosfolipídio, e é ali que ele fica para ser liberado para funcionar como um produtor de resolvinas, protectinas e maresinas. Só que a gente não faz isso. Ninguém faz isso. Eu acho isso um absurdo, né? Eu faço isso, mas para mim mesmo, né? Momento de tomar as coisas, cafeína, o nitrato. Nós vamos ter que estudar a biodisponibilidade, em que tempo é absorvido e quanto tempo vai funcionar, e as interferências. Isso é uma coisa para discutir durante várias horas, não dá para você trabalhar isso num minuto sozinho. O BCA, por que eu não falei muito nele? Porque, na minha opinião, o BCA ele vai junto com a proteína rica, ou tem muita proteína rica em BCA. Se você quer melhorar a qualidade daquele BCA, a única coisa que você pode fazer é pôr leucina. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o BCA vai encontrar um fim logo. A leucina vai substituir ele. Então, quando você tiver, por exemplo, um whey, você puff leucina lá dentro, você tem uma soja, puff uma leucina lá dentro. Mas eu não faria isso. Eu puffiria um HMB. Porque daria o efeito melhor, não concorreria com os outros aminoácidos e daria o estímulo do mTOR, assim como a leucina. Porque a leucina vai originar o mTOR. E tem as dosagens que o pessoal recomenda. Onde eu encontrei um atleta, né, marombeiro, não estou falando mal de marombeiro,
Ele falou para mim que tomava 90 gramas de BCA por dia. Eu falei, puta, como tu é burro, hein? Seu músculo, seu cérebro está altamente cheio de fibra muscular. Porque isso aí você não vai nem conseguir absorver, vai sair grande parte no seu cocôzinho, suas bactérias probióticas, que estavam se estelando com BCA. Não sei o que fizeram com ela, né, tia? Mas usaram. Mas quando você coloca uma leucina em cima dos seus aminoácidos, você consegue aumentar o ganho de massa em relação a quem não fez a suplementação. Daqui uns dias vocês só preocuparão em comprar um suplemento alimentar enriquecido em leucina, não com BCA. Ou talvez, se eles evoluírem rápido, enriquecido em HMB, não em BCA. E aqui você tem alguma revisão de produtos, né? Que são associados à massa muscular, né? Proteína, creatina, você já conhece HMB, tem muita coisa interessante. Mistura de aminoácidos neutros é pura invenção comercial, porque você quer aminoácidos, consome proteína, né? Essa é a lógica e é o preço. Porque não é todo mundo que pode sair comprando mistura de aminoácidos, 9, 10 gramas e usar. É muito caro e não tem todos. Nós não sabemos quais nós precisamos. Por quê? Porque o câncer nos inspira nisso, né? O maior marombeiro que existe é o câncer. Aí você fala assim, mas o câncer gosta de quê? Gosta de tudo, glicose, gosta de aminoácido essencial, gosta de ácido graxo, gosta de gordura, gosta de uma serina, gosta de uma treonina, gosta de uma glicina, gosta de uma BC, de uma B12, de uma colina, de uma betaína, de uma metionina. Pra quê? Pra ficar grandão. Mas peraí, não é isso que o marombeiro quer? Ficar grandão? Eu falava sempre, antigo o pessoal me criticava muito, né? Eu falava assim, marombeiro tem metabolismo igual ao câncer, que ele quer ficar sempre grande. E o câncer também é assim, não é? Quer ficar grandão. Eu falo assim, coração é um maratonista. A célula beta-pancreática é um praticante HIIT, é o intervalado de alta intensidade. Porque está lá, aí, chega aquele monte de glicose, ia ter que manipular tudo logo, soltar insulina. É alta intensidade. E o câncer é o marombeiro, né? E o que você tem para demonstrar isso? Olha só que coisa mais esquisita. Colina. Colina nunca foi anabolizante na vida, né? Esse estudo mostrou que as pessoas que consomem mais colina, elas têm uma força muscular maior. Como é que você explica isso? Colina não é anabolizante, colina não faz ATP. Colina só serve para quê? Para fazer membrana de neurônio, membrana de célula e para fazer reação de transaminação. Mais uma coisa que a colina tem como vários cânceres, como de próstata, adoram colina para crescer. Então fica pensando assim, o que a gente sabe hoje está no final. O que vai acontecer é que novas informações podem aparecer, mas usando aquilo que nós desprezávamos antigamente, né? Tem os polifenóis, que vão dar uma atividade anti-inflamatória, já estou acabando, pessoal. Antioxidante. O problema do antioxidante é que o estresse oxidativo pode ser benéfico para a adaptação muscular, né? E você tem vários polifenóis, que é o que está aparecendo de estudo. Eu fiz uma seleção de estudo aqui, não vou poder falar de todos eles, mas a maior parte mostra uma diminuição da inflamação, avaliada pela creatina quinase, né? Mas no final aqui eu tenho um trabalho muito interessante, Isso aqui é a quercetina. O pessoal consumiu a quercetina, teve aumento de DNA mitocondrial. Ou seja, biogênese mitocondrial. Mas espera aí, eu não quero aumentar a mitocôndria do meu paciente. Talvez eu possa aumentar. Eu posso pegar um paciente que está deitado numa cama e aumentar a quantidade de mitocôndria dele. Melhorar o quê? A capacidade de locomoção dele, ou seja, a distância andada. Só mexendo na mitocôndria. Pensa assim que talvez seja mais fácil investir na mitocôndria do que fazer tudo isso. Agora, olha só que interessante, alguns fitoterápicos novos que estão aparecendo, né? Uma mistura de esferantos índicos e mangífera índica. Os resultados, eu até achei que foi meio falsificado. Olha o bench press de 42,90, depois foi para 70,8 em 56 dias. É coisa demais. Outro dia um cara chegou e falou assim, eu dei um probiótico ao meu paciente, ele aumentou em 70% a força dele. Eu disse, mentira. Não tem como, né? Dar um probiótico ao paciente e aumentar 70% a força dele. As bactérias viraram fibra muscular, né? E entrou no corpo do cara e fez contração. Mas
aqui você vê que os resultados até que batem, né? Alguma coisa parece que é promissor, o aperto de mão, né? O leg press, o número de repetição já é um pouquinho mais racional, o tempo até exaustão também, né? Tem uma melhora. Alguns produtos interessantes, né? Que têm demonstrado resultado, aumentou a testo, né? O que pode trazer um efeito adverso muito bom, né? De ganho de massa, desejo, etc. Tudo. E o aumento de PGC1-alfa. Eu estou usando um produto, que é esse produto aqui, ó. Eu achei interessante ele porque, como eu fiz uma cirurgia, eu não podia fazer exercício de impacto. Aí eu comecei a tomar esse produto para aumentar a minha erisina, porque eu quero ter aquela resposta no meu corpo inteiro, ou pelo menos até eu voltar a fazer exercício eu preciso. Mas eu vi que ele aumenta o BDNF, o fator neutrônico derivado do cérebro. Aqui com 1 grama foi de 138 para 199. O BDNF aumenta a plasticidade neuronal. Eu quero ficar mais inteligente. Não sei se eu vou conseguir. Mas aumentar a árvore dendrítica talvez seja o futuro de trabalhar os pacientes que têm autismo, transtorno de atenção e hiperatividade, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson. Um dia eu quero pesquisar essa coisa aí. Eu achei também interessante que ele aumentou a erisina, que é a que eu queria no pré e pós, né? Que é aquilo que eu quero. Aumentou a melatonina, o que sugere que você pode até tomar à noite para você dormir melhor, mas não é o que eu faço. Eu tomo de manhã porque ele melhora a atenção, diminui a ansiedade e melhora o estado de alerta, diminui a fadiga. Ou seja, eu achei interessante o resultado de aumento da erisina porque ele melhorou tudo no paciente. Então, talvez uma erisina recombinante humana seja o próximo lançamento da indústria para jogar em cima da gente como um biológico de alta eficácia, né? Eu acredito que, na verdade, saiu um trabalho semana passada sobre isso. Eles estão pesquisando isso exatamente para fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas eu tenho um produto que eu vou usando para aumentar a erisina, e aqui eu tinha falado na época com o professor Pacini do Mirabegron. Lembra que eu tinha falado com o senhor? Mirabegron, um beta-3, usado para bexiga hiperativa. Esse trabalho aqui mostrou termogênese, mas mostrou rendimento de massa muscular para aumento de mitocôndria no tecido muscular. Mirabegron, que não é um suplemento, que é um medicamento, mas está aí à disposição para vocês utilizarem, né? Desde que você não tenha nenhum problema cardíaco, nenhum problema com receptores adrenérgicos, é um produto que podia ser testado por vocês num paciente deitado na cama, que poderia aumentar a quantidade de mitocôndrias nele para tentar aumentar a biogênese mitocondrial. Legal, gente, desculpa o corrido, desculpa o tempo, mas era isso aí. Obrigado. Bom, é a última, né? O Tiepo tinha me pedido e mandou, inclusive, um artigo científico para poder eu falar sobre a minha aula. Eu preparei uma aula baseada nisso. Mas, em função do cansaço da hora, da quantidade de informação que a gente teve, eu, no intervalo da aula do professor ali, eu corri e troquei a minha aula para uma aula sobre atividade física, mas mais ligada à parte prática da atividade física. Tanto que vocês vão ver que ela não tá com o slide do Conabet. Eu troquei porque eu acho que vai ser mais dinâmico, vai ser mais animado para a gente falar e vai estar mais ligado à realidade do dia a dia da gente. Talvez seja uma aula que tenha mais funcionalidade para vocês especificamente, para que vocês botem em prática no seu dia a dia e fazer o espelho disso com os seus pacientes. Então, Tiepo, me desculpe por não fazer do jeito que você me pediu, mas eu resolvi mudar de última hora para que fique mais divertido, mais interessante da gente utilizar. Convido a todos de novo. Semana que vem estaremos aqui. Eu sou o diretor médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA. Semana que vem teremos o UFC aqui no Brasil. Mas, vamos lá. Falando sobre os exercícios físicos, especificamente mais dentro do propósito da gente, osteoartrite. Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, que fez uma análise de todos as principais instituições, né? A ACR, EULAR, a OARCE, as diretrizes foram avaliadas. E, se eu não me engano, foi o Guilherme que tinha apresentado o campus aqui, ele tinha apresentado como os princípios no tratamento da osteoartrite: educação, perda de peso e exercício. Então, vamos olhar o que é que essas instituições falam sobre atividade física, sobre qual é a indicação. E veja que interessante que todas elas têm por unanimidade, né, que o exercício físico faz parte de todas elas. Só a OS, que ela fala que no quadril ela
ela não coloca atividade física. A gente vai entender, que a gente vai destrinchar cada um desses daí. Então, extremamente a favor, né? Todos eles. E, inclusive, tem alguns trabalhos, você volta aqui e fala Tai Chi Chuan, Yoga, tem alguns, mas a atividade física, de uma forma geral, está em todos esses daqui. Controle de peso, educação, os programas de educação fazem parte de todos eles. E eles trazem, uma das coisas que a gente vai ver que é uma tendência, é que o fortalecimento muscular, em especial dos membros inferiores, tem isso daí. E uma combinação de dieta e exercício é o que proporciona perda substancial, alívio da dor e melhora funcional com a redução dos marcadores inflamatórios. Então, mostrando que não adianta só, e isso é muito importante que a gente entenda, não é só a atividade física, a associação de uma dieta é muito importante para que a gente consiga atingir esse objetivo, melhorando, inclusive, a dor. O guideline da UARSE, ele fala sobre a educação na artrite, os programas de exercícios de resistência, com ou sem controle de peso dietético. O do EULAR, ele fala que o treinamento, ele deveria ser individualizado, que você precisa respeitar, encorajar a essas metas estratégicas de mudança no comportamento e criar metas de atividade física e mudança de peso. Ele traz isso como sendo uma verdade para que você respeite também algumas coisas que talvez no dia a dia a gente fala assim, olha, eu sou um defensor muito da atividade resistida, eu gosto muito dos exercícios de musculação e prescrevo muito. O EULAR trouxe que não existia um tipo de exercício específico que era melhor. Se eu quero mais mitocôndria ou se eu quero mais força, né? Ele fala que não existe essa diferença, que você pode fazer qualquer exercício. E em especial, que é mais importante é que ele faça algum exercício. Então, você perguntar ao seu paciente o que é que ele gosta. E, invariavelmente, você vai ouvir alguns pacientes falar que não gosta de nada, né? E você precisa trazer isso daí. Não gostar de nada é porque ele associa a atividade física com uma academia, com subir numa bicicleta, mas fazer uma dança pode ser algo que encante ele. Então, ouvir o paciente é muito importante nesse estímulo e você está respaldado pelo EULAR, falando que o importante é que seja uma atividade física. O Colégio Americano de Reumatologia fala que evidências para o uso do exercício no tratamento da osteoartrite do joelho e do quadril. Nesse estudo foi avaliado também na osteoartrite de mão. E na osteoartrite de mão eles não trazem como tendo evidência os exercícios físicos para o tratamento. E olha que interessante, o Colégio Americano fala de respeite o desejo, a preferência e o acesso do paciente. Porque você pode falar para uma senhorinha, eu moro em Salvador, na Bahia, e eu tenho muitos pacientes no interior que eles não têm acesso à academia de ginástica. Eles moram numa cidadezinha muito pequena que não tem academia de ginástica e você tem que respeitar esse acesso que ele tem ao tipo de exercício que ele quer, que ele pode fazer. O treinamento de força é uma coisa que eles defendem no Colégio Americano, que a fraqueza muscular e o controle sensório-motor, ele é um dos fatores que agride nas osteoartrites, em especial do joelho. Perda de peso é fortemente recomendada. E aqui é interessante que a gente tenha o cuidado de avaliar essa perda de peso. Durante muito tempo, o IMC, né, foi dito, inclusive no último congresso da OARSE, eles falavam muito de IMC, que é uma coisa que me incomoda muito. Não é o IMC só que é importante, porque baixar o IMC às custas de uma sarcopenia é muito ruim para o paciente, né? Então esse controle da perda de peso a gente relaciona com emagrecimento, com a perda da quantidade de gordura. No emagrecimento, esse daí é extremamente favorável, né? Então isso fala a favor das mudanças de macrófagos de M1 para M2, porque a perda, o emagrecimento traz esse benefício. Então não é exatamente a perda de peso, porque senão a gente fica pensando que é só um efeito mecânico da sobrecarga na articulação e não é o efeito inflamatório dessa atividade. Esse estudo aqui, interessante, traz um pouco do que o Tipo gosta. Ele faz a medida da interleucina 6 plasmática e mostrou que a melhora significativa com a perda de peso. Ou seja, que este processo inflamatório a gente consegue diminuir quando a gente faz esta tal perda de peso que está relacionada à diminuição da gordura nesses pacientes. Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, e esse trabalho ele fez o seguinte, ele avaliou efeito de 16 semanas de exercício aeróbico ou musculação em 51 mulheres sedentárias. E ele mostrou que nos grupos que você faz musculação, você teve uma perda de gordura maior do que no grupo que faz trabalho aeróbio, tá? E veja, uma coisa é eu comparar aeróbio com exercício resistido.
Isso não significa dizer que aeróbio não é bom ou que exercício de musculação é melhor. Comparando um especificamente com o outro, você tem diretamente na perda. Por quê? Por uma questão muito simples. Imagina que você tem um carro 1.0 e um carro 1.8. O seu carro 1.8 consome mais combustível do que o carro 1.0. Quem tem mais músculo consome mais energia. Se você alimentar a mesma coisa, fizer exercício de musculação e fizer exercício aeróbico, a tendência é que você tenha uma baixa do percentual de gordura maior. Por quê? Porque você é um maior queimador de gordura quando você faz exercícios resistidos. E é por isso que o exercício resistido ele é tão benéfico nessa mudança da constituição física do seu paciente. Esse aqui, aí sim, um dos estudos para o Tiepo, né? É um estudo que mostrou de que o exercício resistido, ele é o principal formador de miocinas e um dos principais para gerar os mediadores inflamatórios no nosso corpo. Então, fazer exercícios resistidos traz este benefício em relação a exercícios aeróbicos. Ele tem esta capacidade e veja que ele fala aqui, o professor Henrique acabou de falar do PGC1-alfa e das miocinas, e esse daqui mostra, um trabalho que mostra da função desta ação no ganho de músculo para a gente melhorar esta função. Esse estudo daqui, de 2019, foi um estudo de duração de 18 meses, que ele fez emagrecimento e marcadores inflamatórios em 222 idosos com sobrepeso ou obesos. E olha só, o primeiro grupo fez só dieta, ele baixou 5,5% de perda, teve 5,5% de perda. No grupo que fez dieta e exercício aeróbico, 9% de perda. E o grupo que fez dieta e musculação, 10,1% de perda. Com o detalhe que aquele grupo que fez musculação foram os únicos que apresentaram ou que tiveram mais melhora metabólica nos marcadores inflamatórios, mostrando então que a perda de gordura associada à ação anti-inflamatória de uma associação de musculação com dieta é o que você tem de mais potente para oferecer no ganho ao seu paciente com uma osteoartrite. Esse outro trabalho, ele tem uma questão que é muito comum no consultório, do paciente perguntar para você: é melhor eu fazer primeiro aeróbico ou faço aeróbico no final do treino? Faço primeiro musculação? Para quem lida no dia a dia, em especial para quem trabalha com atletas esportistas, eu que trabalho com esporte diretamente e com esporte de alto rendimento, com atletas com osteoartrite, com lesões, me pergunto se primeiro o exercício aeróbico, primeiro a musculação. O que é que tem de ciência por trás? Seguinte, quando é como se fosse assim, o que é que você quer priorizar? Se você quer priorizar o ganho de massa muscular, a musculação deve vir primeiro. Se eu quero melhorar o metabolismo mitocondrial, a capacidade aeróbica, o exercício de aeróbio vem primeiro. E um influencia no outro? Bom, no estudo ele comparou e viu o seguinte: pacientes que faziam musculação primeiro não tinham uma perda no seu desenvolvimento aeróbico fazendo aeróbico depois. Mas pacientes que faziam aeróbico antes e o objetivo era ganho de força e massa muscular, perdiam a qualidade de ganho de força e massa muscular. Como se você usasse os substratos energéticos para fazer a atividade aeróbica e você não sobrava substrato suficiente para fazer a hipertrofia. Então, se é a hipertrofia que você quer, se é ganho de força, prescreva primeiro a atividade de musculação para depois fazer a atividade aeróbica. Essa meta-análise, o objetivo foi avaliar a hipertrofia e ganho de força com uma coisa muito interessante. Existe uma máxima para quem trabalha com exercício, para quem prescreve exercício, que é: poucas repetições e muito peso, eu teria um efeito hipertrófico e ganho de força maior do que se eu fizesse muitas repetições com pouco peso. E esse estudo comparou isso daí. E o que é que ele fez? Ele fez exercícios com 8 repetições, 9 a 15 repetições e mais de 15 repetições. E foi avaliar todos os pacientes com um detalhe. Em todos os 3 modelos de exercício, o paciente ia até a falha ou próximo da falha muscular na execução do exercício. O que é que ele mostrou? Não houve diferença. Então, você que quer ganhar massa muscular e quer fazer 8 repetições com muito peso, desde que você vá à falha muscular, e eu que vou fazer
pouco peso e muitas repetições vai chegando à falha muscular, teremos o mesmo resultado no ganho de força e hipertrofia. Ok? Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma dor, que tem uma lesão, é muito mais inteligente que eu reduza o peso, aumente a quantidade de repetições e leve ele até a falha muscular com pouco peso, porque eu vou levar ao efeito hipertrófico e de ganho de força muito semelhante entre os dois. Então, mais um estudo que ele mostrou, fazendo 4, 8 ou 12 repetições, levando até a falha, todos com volume equalizado, e não houve diferença no ganho de força. E o estudo mais interessante que tem, ele fez uma comparação de 4 ou 40 repetições nos pacientes. 4 com uma carga muscular, um peso muito alto, muito próximo da carga máxima, né? E outros com 40, muito baixo. Tal. E desde que você leve até a falha, a gente vai ter um equilíbrio nos resultados de ganho de força e frequência. Tá aqui, foi esse daqui que mostrou esse paciente, ou seja, desde que eu leve até a falha, eu não vou ter diferença no resultado de ganho de força e hipertrofia. Porque no passado se acreditava, ganho de força eu faço com pouca carga, ou com muita carga, pouca repetição. Se eu quero uma hipertrofia muscular, então a carga é moderada. Se colocar uma baixa carga e muitas repetições, eu vou levar a resistência. Como se o corpo tivesse a capacidade de definir, olha, força é com pouco peso, força é com muito peso, resistência é com pouco peso. Os estudos não demonstram ter verdade nisso daí. A pesquisa atual, ela falha em apoiar isso, então não existe uma prescrição do tipo, pouco exercício, ou pouco peso é resistência, muito peso é força. Os estudos não conseguem trazer isso como verdade. Então, para os marombeiros aí, para quem gosta de atividade física, 4 repetições ou 40 repetições nesse estudo mostra que dá absolutamente o mesmo resultado, desde que eu leve o meu paciente até a falha muscular. Esse outro estudo foi feito com um painel que foi feito com um grupo de fisioterapeutas, é muito interessante esse guideline, para a dor patelo-femoral, é uma das coisas que é a minha maior fonte de estudo, né? Meu doutorado agora é em dor patelo-femoral. Esses exercícios, devemos utilizar exercícios que envolvam mais o quadril. Ele fala que para as dores do joelho, as dores patelofemorais, a gente tem que ter exercícios, né, que envolvam mais o quadril. Essa é uma realidade. Hoje a gente sabe que os rotadores externos do quadril são muito importantes na estabilização do joelho. No passado a gente tinha muita preocupação com o quadríceps, e já foi muito utilizado o vasto medial oblíquo, né, como sendo um fator para poder medializar a patela. Não deixa de ter um grau de importância isso, mas hoje os rotadores externos do quadril avançam como sendo muito mais importantes. E em relação às amplitudes de movimento, é muito bom que a gente respeite a amplitude isenta de dor. A dor é um fator, porque senão você gera uma inibição artrogênica, né? O paciente começa a limitar a não fazer o exercício em função da dor, e isso é mais prejudicial do que benéfico. Mas aqui, o trabalho que fala por que é que se falava tanto em fazer exercícios para o vasto medial oblíquo, existe realmente um trabalho que mostra isso daí, que você fazendo os exercícios de agachamento com elevação dos calcanhares 4 centímetros ou uma angulação de 25 graus, você vai ter um fortalecimento do vasto medial oblíquo e trazendo essa patela mais medializada. Então isso daí é interessante para alguns pacientes mais velhos que você faça isso, porque às vezes a mobilidade do tornozelo é dificultada, e isso gera dificuldade de realizar exercícios de agachamento. Então, quando eu elimino esse viés da necessidade de melhorar a biomecânica do tornozelo, eu consigo fortalecer quadríceps e glúteos sem necessidade de ter uma grande mobilidade de tornozelo. Às vezes a gente não consegue tudo ao mesmo tempo. E esse outro estudo, que é um estudo que eu gosto muito, acho muito interessante esse estudo, eu mostro para os meus pacientes no meu consultório, ele avaliou 11 posições de pés a você fazer exercícios de agachamento. E ele mostrou que existe uma variação nessa escolha da biomecânica, e essa variação ele avaliou com 0, com 21 graus e com 42 graus. Pés assim, pés rodado 21, pés rodados 42. Juntos, afastado na altura das espinhas ilíacas ou maior do que isso, ok? Ele fez essa avaliação e mostrou que, com afastamento na distância das espinhas ilíacas anteros superiores do quadril, com 0 graus e com 21 graus de rotação externa um pouco mais afastado, você vai ter o mais potente para o fortalecimento do quadríceps.
E um último estudo aqui para a gente falar é um estudo que fez a comparação entre alguns exercícios para o fortalecimento do glúteo, né, que é hoje o que a gente busca quando a gente faz esse trabalho para pacientes com dor no joelho e quadril. E ele mostrou que a elevação pélvica é o que tem maior índice de ativação dessa musculatura. E por último, esse trabalho aqui, que eu não consegui ler, se vocês conseguirem, vocês me falam. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiepo. Nós vamos fazer uma mesa para perguntas ou não temos mais tempo? Alguma pergunta dirigida a algum dos palestrantes, por favor. Senão, o doutor Márcio vai fazer um comentário aqui. Boa tarde. Eu queria só saber do doutor que falou sobre o sono, se a questão desses relógios que eles monitoram, por exemplo, o Garmin, ele coloca até REM, não REM, se pode também ser levado em consideração alguma coisa. Os relógios, né? Tem um monte de relógio. A gente veio agora do Congresso Mundial do Sono, teve várias mesas falando sobre os relógios. Eles são incríveis. Eles falam a fase do sono e tal. É só que o nível de validação desses relógios é muito baixo. É muito baixo. Eu acho que o que vale mesmo é a quantidade de sono, para você ficar prestando atenção na quantidade de sono. Mas, por enquanto, eles ainda não são muito precisos na sono REM, não REM, tanto porcentagem. Agora, a gente precisa tomar cuidado que existe uma doença, tem um nome que eu me esqueci agora, é uma doença provocada pelo excesso de preocupação com o teu sono, entendeu? O cara fica meio... Falta de dinheiro. Não, o cara... Não, ele fica preocupado o tempo todo. Como é que foi meu sono? Como é que foi meu sono? Isso, em vez de ajudar, piora. Ele mede o tempo de sono, sim, porque isso é fácil. Porque, na realidade, é o princípio do actígrafo, ele parte do princípio que quando você está mexendo, você está acordado, e quando você está parado, você, em geral, está dormindo. Mas é um princípio que, às vezes, varia um pouco, né? Se você dorme mal, mas fica quieto, que chama vigília relaxada, você pode não detectar muito bem essa questão. Eu acho que, na realidade, isso substitui um pouco o que a gente chama de diário do sono. O diário do sono é o bom senso. Você anota lá que horas você foi dormir e que horas você acordou. Por incrível que pareça, na hora que você anota, você percebe que um monte de gente tem ideias erradas sobre o seu sono. Que hora você vai dormir? Eu durmo, em geral, entre 10 e acordo às 6. Aí você vai anotar, bom, hoje foi às 11, porque não sei o que lá. Hoje foi às 11h30, porque tinha um jogo de futebol. Hoje foi... E o cara nunca dorme no horário que ele acha que ele dorme. Então, as pessoas têm má percepção. Em geral, acordar a gente lembra mais, né? Porque o despertador toca. Mas à noite a gente fica com essa ideia que dorme em tal hora e não dorme. Então, isso traz um pouco de consciência para o horário de dormir. Agora, a qualidade do sono, por enquanto, eu acho que isso vai mudar. Por enquanto, eles são muito ruins de avaliar isso de forma precisa. Então, Fábio, você falou do exercício, das repetições que não fazem tanta diferença, se é 4, tem que ir até a estafa muscular para ter o desenvolvimento. Nos pacientes que têm síndromes articulares, fêmur patelar, mesmo paciente do ombro que tem impacto, eu costumo orientar a fazer amplitudes mais restritas, para não forçar tanto aquela articulação com a carga. Se existe algum estudo que demonstre que isso faz diferença na hipertrofia ou no ganho de força, a gente fazer técnicas restritivas da amplitude do movimento, mesmo isometrias ou algo assim. Se a gente chegar na estafa muscular, vai ter o mesmo desenvolvimento ou a gente precisa desse movimento completo? Bom, primeiro que a restrição de amplitude você viu que é descrita como sendo necessária e indicativa no respeito do limite da dor. Mas a evolução e aumentar a amplitude é muito importante. É muito importante para poder você conseguir recrutamento de todas as fibras musculares. Existem frações da fibra muscular que são mais bem trabalhadas em um grau de amplitude e que não são trabalhadas em amplitudes mais profundas. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do exercício de tríceps. Tríceps na testa. Tem um estudo que mostra sobre tríceps na testa. Quando você desce ele além da testa, fazendo com que haja uma fase de relaxamento no tríceps
ao descansar ele embaixo, ele gera menos hipertrofia do que se você fizer um exercício mais curto. Então, para cada exercício existe uma amplitude otimizada. No agachamento, por exemplo, quando a gente faz o agachamento até 90 graus, de 60 a 90, que é o momento de mais tração da fêmuro-patelar, você tem uma fração muito boa de recrutamento muscular, mas quando você faz ele profundamente, você aumenta a resistência e o maior índice de força. É qualquer pessoa que vai conseguir? Não. Por exemplo, minha mãe tem 80 anos, faz musculação. Se eu mandar ela agachar até embaixo, vai ser uma vez só. Ela faz uma repetição e passa a andar de cócora. Mas eu faço exercício tentando gerar amplitudes de movimento maiores dentro daqueles exercícios que eu encontro validação para fazer isso. Existe uma especificidade para cada tipo de grupo muscular. Queria parabenizar todos pela palestra e eu tenho algumas considerações, uma pergunta a fazer ao colega do Tiepo. Qual é o nome dele? Lorenzo? GG. Gostei muito da palestra, da sua palestra, e o que eu tenho, eu gostaria de algumas dicas práticas, né? Você falou, por exemplo, que o Einstein precisava de 10 horas para dormir, que que inventou a iluminação, 4 horas. Então, assim, eu tenho o parâmetro que é o do Tiepo, que são 7 horas e meia, e fora isso, a questão da iluminação, aparelhos elétricos próximos ligados, tal. Então, assim, algumas dicas práticas do que seria o próximo a uma maneira ideal para que se tenha um sono que realmente reponha, etc. Legal, obrigado pela pergunta. O que você está falando é de higiene do sono. Higiene do sono são uma série de regras e normas práticas que a nossa avó conhecia muito bem. Basicamente, é o bom senso. Então, a primeira coisa é ter regularidade. Então, se você tem muita irregularidade, é pior. Então, os jovens vão para o Japão todo final de semana. Eles vão dormir às 5 da manhã, essa irregularidade é muito ruim. Então, tentar ter uma regularidade. A segunda questão é o exercício físico. Exercício físico é muito bom para o sono. Porque são duas faces da mesma moeda. Então, tudo o que foi falado aqui, ele se complementa com o sono. O exercício físico à noite, que a gente fala que é ruim, nunca conseguiram mostrar que, de fato, ele é ruim. O que a gente sabe é que o exercício físico aumenta a temperatura corporal e tende a atrasar o início da hora do sono. Por exemplo, se você faz um curso à noite, a mesma coisa acontece. Você chega meio pilhado e você não consegue se desligar rapidamente. Então, a gente tem que lembrar que o sono é mais parecido com um dimer, né, que vai reduzindo e depois faz o clique, do que um interruptor que desliga de uma hora para outra. Então, você tem que criar um ambiente para facilitar o teu sono. O que é esse ambiente? Evitar comidas pesadas à noite antes de dormir. Depois, o ideal é que 2 horas antes de dormir, e isso é o mais difícil, você fique longe de eletrônicos. Tá certo? Porque esse é o grande mal da nossa humanidade. Existem evidências indiretas, eu acredito nisso, que as ondas eletromagnéticas vindo do seu celular atrapalham o seu sono. Isso não está comprovado. Agora, o meu celular, por exemplo, ele fica o tempo todo fazendo acende um pouquinho mais a luz, tal. Então, a luz é muito importante. Então, se você tiver um ambiente muito escuro, ajuda muito. Outra coisa que ajuda é você criar um diário de preocupações. Então, 1 hora, 1h30 antes de dormir, você faz um repasso, você senta. Eu gosto muito de meditação, mas isso seria uma outra história. A única coisa que funciona, além disso que eu estou falando, que chama terapia cognitivo-comportamental, que tem a ver com higiene do sono, é meditação. Tem vários estudos mostrando, as maiores evidências são com meditação transcendental, que é um método, você faz uma iniciação, ganha um mantra, então para fixar a tua atenção, 20 minutos 2 vezes por dia.
mas existem umas centenas de técnicas de meditação que basicamente o que é? Você reduzir a tua quantidade de informações que estão vindo espontaneamente do teu cérebro. Você tenta reduzir isso. Durante o dia a gente não percebe, porque como a gente está sendo atraído por uma coisa e para outra, as coisas acontecem. Mas na hora que você diminui, o teu macaquinho continua trabalhando e você não consegue reduzir tua mente. Então, meditação é uma outra coisa que ajuda muito. Agora, você não vai fazer meditação, o que você pode fazer é sentar numa cadeira e tentar fazer um repasse do que aconteceu durante o dia, porque 90% do teu sonho é um repasse do teu dia com grande conteúdo emocional, é uma reorganização do teu cérebro. Então você vai repassando o que aconteceu no teu dia e vai fazendo o download, você escreve tuas preocupações, o nome está dizendo, é pré-ocupação, é uma ocupação que não vai acontecer, tá certo? Às 3 da manhã você não vai ligar para a tua secretária porque ela esqueceu de te dar alguma coisa, aquela coisa que você lembra, esquece, ela vem. E tem preocupações que são mais difusas, né? Você está preocupado com um parente, esse tipo de coisa é muito mais difícil controlar, porque são coisas que têm um grande conteúdo emocional. Mas então você vai ter que criar uma série de hábitos e parar com a ideia de que uma coisa que você fizer vai melhorar o teu sono, porque não vai. Então você tem que criar um ambiente e, paradoxalmente, às vezes, quanto mais você se preocupa com o sono, então, respondendo à questão dos relógios, ele pode ter um efeito paradoxal. Quanto mais você se preocupa com o sono, pior fica. Então, você dormiu mal, azar. Vai tocar a vida, não vai achar que te fecharam porque você dormiu mal, você não rendeu porque dormiu mal, e não vai chegar em casa e dormir às 8 da noite porque ontem você não dormiu nada. Você vai continuar fingindo que está tudo bem e tentar manter os teus horários. Então, tudo isso tem a ver com higiene do sono. Não sei se eu te respondi. Algumas dicas. Eu tenho, não sei se tem alguém, mas eu tenho uma pergunta para o Jimmy. Jimmy, aproveitar aqui é o seguinte, o UFC acabou de quebrar com a usada, e eu vi até que você tem ali o Belharino, o pessoal lá, eu sou o coordenador do LFA. A gente acabou de quebrar com a usada. E por quê? Por questionamento com algumas exigências que a UADA tem. E a ideia do UFC é criar um órgão próprio de regulação antidopagem. O que é que eu quero saber de você? O THC, você pode me afirmar cientificamente que o THC não me traz nenhum benefício. Olha só, eu tenho um atleta tomando THC e outro atleta que não toma THC. Eles são competitivamente, absolutamente idênticos. Não há nenhum benefício para a performance deles. Difícil eu falar somente se você analisar o efeito do THC. Porque depende do óleo que você está tomando. Se você está tomando só o THC isolado, ele não vai ter uma performance melhorada. Agora, se você tomar com os outros canabinoides, é possível que tenha. Entendeu? Só o THC isolado, ele não vai promover uma performance tão exagerada ou uma performance melhor comparada ao outro. Porque ele vai agir em um receptor só, o CB1. Agora, se você tiver o efeito comitiva, que é o efeito com os outros canabinoides, aí pode ser que tenha. E é isso que a gente quer estudar, só que a gente não consegue estudar porque a UADA impede a gente de estudar isso, né? Os órgãos já impedem. Então, o próprio atleta fica com medo de usar. A gente fala, vamos fazer um estudo? Ah, não, meu patrocinador não vai deixar eu usar porque se cair no doping já era. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de estudar isso, para saber se vai ter efeito ou não. É efeito anedótico? Tem, né? Por exemplo, tem alguns atletas, principalmente de skate, surf, que ele vai, faz uma manobra, ele se machuca nessa manobra. Aí ele fica recuperando e tal. E aí, para fazer a manobra de novo, ele fica com receio. E a gente sabe que o THC age muito bem em transtorno de estresse pós-traumático. Então, se ele usa o THC, ele consegue fazer a manobra de novo. Seria uma melhora da performance? Talvez sim. Isso daí é uma das coisas que, dentro da UADA, é defendido, por exemplo, o maratonista não pode correr ouvindo música. Porque a música é doping. Mas se você for pensar, a meditação também pode ser um doping. Entendeu? Então fica muito restrito isso. Você fala, o cara meditou, ele baixou ali todas a ansiedade e tal, melhorou hormônios, que ele vai se performar talvez melhor.
Então, qual é o lance aí, entendeu? O que vai ser de critério para ser... O problema... Posso dar uma opinião? Eu claro. fui médico da Confederação Brasileira de Hipismo e os atletas reportavam a mim. O problema é a WADA. Ela é um problema. Eu tive atleta que foi pego com neosaldina, certo? A neosaldina não, melhor. Eu disse lá, né? Eu sou cirurgião. Eu vou para uma cirurgia com dor de cabeça, eu tomo uma neosaldina. Então eu vou dopado, quer dizer, eu posso operar um doente dopado e não posso fazer um hipismo, né, no caso. Exato, o critério é que... Então, por exemplo, o problema é o WADA, eles estavam querendo tirar até o Dorflex, porque diz que o Dorflex estimula por conta da cafeína, mas a cafeína isoladamente não é doping. Já foi doping, mas agora não é mais. Isso, exato. Não, até que tem um grau que é. Exatamente. Mas eu acho que o problema é a WADA, porque eles ficam criando alguns mecanismos, e eu acho que é político, para tirar determinados atletas, você entendeu? Não, eu não tenho mais dúvida disso, porque eu já fiquei lá durante 8 anos, né? E aí eles ficam vendo, não, vamos tirar isso, vamos tirar... Você viu a crítica que eu fiz ali da Coca-Cola, né? É isso aí. É puramente... Mas a questão de doping com relação aos canabinoides, por exemplo, você fala do efeito em comitiva, nós sabemos que os canabinoides atuam nos receptores deles, e mais pelo menos receptor GPCR, receptor do opioide, receptor de potencial transitório vaniloide, receptor de serotonina e dopamina no mínimo. Mas ele atua em 2 receptores nucleares que são receptores ativados por peroxissomo, tanto gama quanto alfa. Então, para mim, CBD atuando nesses 2, ele seria doping. Tá? Então, ele seria francamente doping porque ele causaria um aumento de metabolismo energético, tanto de glicose quanto de ácido graxo, mas também o CBD, atuando diretamente no PPR-gama, ele teria efeito anti-inflamatório. É como se você estivesse competindo usando um anti-inflamatório. Isso é meio que um contrassenso, se não for burrice. Ou se não for ambos. Porque, por exemplo, se você também levar em consideração, eu acompanhei um atleta que foi pego no doping lá na Europa, na Inglaterra, e foi feita avaliação de canabinoides no cabelo. Ele estava usando só o CBD, mas nós conseguimos provar, pela Universidade de Lisboa, que havia uma conversão de CBD para THC dentro do frasco. Uma conversão espontânea. E há essa conversão também no corpo. E no cabelo, já fizemos os testes lá. Não, fizemos o teste de conversão dentro do corpo. Fizemos o teste lá, e só que lá na Europa, para jogador de futebol, estão usando o cabelo. Cabelo demora mais tempo para você não achar, quer dizer, teoricamente, não achar. Se você for avaliar, por exemplo, um mês, você tem que esperar crescer 1 a 2 centímetros de cabelo. Agora, o que me preocupa, por exemplo, é essa classificação do tipo, é o CBD. O CBD, claramente, para mim, é um agente ergogênico, além de ser um anti-inflamatório. Né? Você falou muito do efeito anticonvulsivante, mas ele estimula o PPR-gama e o PPR-alfa, né? Assim como os tipos endocannabinoides. Mas se você for levar em consideração isso aí, paracetamol também é doping. Paracetamol gera um derivado metabólico chamado AM404, que inibe a recaptação de endocannabinoides na fenda sináptica, aumentando o endocannabinoide na fenda sináptica. Isso é o que justifica o efeito do paracetamol, que a gente não esperava que fosse aquele. Porque ele é um produto que altera o metabolismo de canabinoide no nosso corpo, só que de endocannabinoides. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é deixar de existir o ADA, deixar de existir controle de doping, e todo mundo compete. Tudo vai ser doping. Ganha quem tiver a melhor capacidade científica para fazer o doping melhor. Não é? Aí vai ser uma briga intelectual e física. Porque eu lembro que, eu não sou da época, tá? Me contaram que na época da Alemanha, as meninas competiam grávidas pela progesterona e depois abortavam. E eles inibiam o crescimento das ginastas exatamente para elas terem um desempenho melhor. Isso é doping também, né? Agora, na Rússia, nós sabemos que desde a época
da época da antiga, eles faziam seleção genética para definir os atletas. Isso não é um doping, é uma criação de galinha de granja. Mas é um doping. Então, assim, se a gente tivesse um pouco de vergonha na cara, a gente cortaria esse negócio de doping e deixava todo mundo competir do jeito que quiser. Né? E aí, ganha quem tiver o melhor dopador, o melhor preparador e... A equipe do Lance Armstrong eram 12. Os 12 faziam o doping que ele fazia de transfusão. Os 12. E ele que ganhava. Então, é isso. Tá certo. Deixa fazer. Ó, bicarbonato... Quero você em minha equipe, viu? Hã? Eu quero você em minha equipe. Não, mas é simples. Por exemplo, quando eu acompanhei o lutador de MMA, eles entravam dopados com bicarbonato de sódio para glicólise anaeróbia. E eu também dava betalanina para acidose metabólica. Então, assim, isso aí existe. Mas qual que é a diferença disso para um canabidiol, por exemplo? Eu estou usando meio sintético para melhorar o rendimento dele. Porque ele não ia beber o bicarbonato de sódio para funcionar como tamponante, né? E isso é uma hipocrisia da nossa parte, né? Muito bem. Acho que foi tudo muito bem comentado, acho que não tenho muita coisa para comentar. À primeira vista, a gente olha uma sessão como esta e fica muito aturdido com tanta informação boa, mas tinha que ser tudo junto. Na realidade, não tem o que criticar em relação a uma mesa dessas. Eu quero fazer um convite a todos. Ao sair daqui, vocês vão sair pela portaria 1 do INRAD e olhem para a esquerda, vocês vão ver lá embaixo um prédio enorme, 250 leitos, Instituto de Ortopedia. Eu, durante muitos anos, dei plantão lá aos domingos, e a primeira coisa que eu fazia era chegar no plantão e assinar os atestados de óbitos das crianças e adultos que tinham morrido com paralisia infantil aguda, sufocados. Isso vai voltar. Então eu queria que vocês se conscientizassem, começassem na família de vocês. A vacinação está certa? Então é muito importante isso. E a segunda coisa, então, eu acho que podemos encerrar, né? Podemos? Então, a segunda coisa, eu queria fazer um comentário em relação à apresentação do Tiepo, que não foi comentado, não foi perguntado nada a ele. A inteligência artificial já está aí. Falta o computador quântico. E a chinesada também está aí, o Tiepo também está aí, né? Então, vai ter muita modificação em relação ao microbioma. Vocês podem esperar que futuramente a gente vai saber qual é a célula que está faltando para aquele paciente, quem é o doador de fezes para aquele paciente. Então, a gente vai estar nisso lá. Eu acho que você deve encerrar, não? Alguém da... Não, eu gostei muito dessa última mesa, parabenizar novamente a todos. Gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, aos nossos palestrantes, todos que estiveram aqui passando algum conhecimento, aos nossos congressistas, que também é sempre uma troca, né? E aí foi isso que aconteceu aqui. Convidar a todos para o nosso evento do ano que vem, que está agendado para 26 a 28 de setembro, vai ser no Rio de Janeiro, juntamente com a Sul-Americana, né? Nós faremos juntamente com eles. E, então, desejar a todos aí um ótimo final de semana, ótimo final de sábado, que todos durmam bem hoje, né? E é incrível, né? Aqui começa a dar sono, na hora de vai dormir à noite, aí é a insônia, né? Mas gostei muito do colega do Tiepo aí na palestra dele. Então é isso. Bom sábado aí para todos.